Olá, galera. Eu estou falando mais uma vez com vocês, diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Bom, não sei se vocês se lembram, mas nos vídeos passados eu havia mencionado que eu iria falar sobre os brinquedos multissensoriais. Pois bem, o dia da filmagem chegou. Então, o que seria os famosos brinquedos multissensoriais? Galera, é muito simples quando a gente aprende a identificar os brinquedos multissensoriais, e também é muito bacana a aplicação desses brinquedos. Vocês perceberão a diferença existente entre eles e os brinquedos que não possuem essa aplicação, tá? O que seria então o brinquedo multissensorial? Como o próprio nome já diz, o brinquedo multissensorial, ele é aquele que vai proporcionar o ativamento dos vários sentidos. Ou seja, vai proporcionar ativação da fala, vai proporcionar ativação da audição, vai proporcionar a ativação do tato, vai proporcionar a ativação da visão. Então, o brinquedo multissensorial, ele é aquele que no momento da sua interação com a criança, ele vai condicionando a criança de maneira que, quando ela menos perceba, ela já está aplicando outros sentidos de uma maneira espontânea e instantânea. É muito bacana a ativação desses brinquedos. Vou dar um exemplo para vocês. O meu filho Raoni, que ele brinca com um brinquedo multissensorial. E esse brinquedo, ele tem umas peças que você coloca em cima dele, né? São umas esferas, né? Umas bolinhas. E essas bolinhas, depois que você coloca ela no orifício correto, elas vão rodando o brinquedo todo e passando por diversos orifícios até ela chegar no orifício final. O legal desse brinquedo é que cada orifício que ele passa, ele vai avisando que ele está passando por lá, né? Como se fosse um tobogã, né? Ele vai descendo, vai passando, vai ativando som, né? Vai mostrando que a bolinha, a esfera, ela está praticamente indo sozinha para os diversos orifícios, caminhando sozinha a partir do primeiro contato, da primeira ativação que o autista deu no brinquedo, né? Então ele vai acompanhando aquilo, né? E ele vai automaticamente percebendo as várias etapas que o brinquedo vai passando. O bacana é que quando chega em determinadas etapas, o autista, o que ele faz? Ele mostra para você que ele sabe que chegou naquela etapa, né? Isso é muito bacana. E uma parte bacana também é que quando chega no final, o brinquedo ele emite um som diferenciado, né? Já automaticamente aguçando o sentido da audição, e o autista sabe que foi executado corretamente, né, o brinquedo, e ele pode reiniciá-lo. É muito bacana, e esses brinquedos multissensoriais são muito espetaculares, né? Como eu disse para vocês, o meu filho ele já está com um brinquedo assim em um nível que nem eu mesmo consigo montar aquilo, né? Nem eu mesmo consigo ativar o brinquedo. Eu teria que estudá-lo, analisá-lo durante horas ali, né? E ele já faz aquilo ali naturalmente, né? Então ele chegou num nível de abstração mais elevado que o meu em relação àquele brinquedo. Isso é fantástico, você saber e tomar esse conhecimento, né?
Então eu vou falar para vocês aqui eh, como que a gente faz para identificar um brinquedo multissensorial. Porque a dúvida de vários familiares é se eh, a gente deve buscar esses brinquedos em alguma loja ou se existe alguma loja específica ou preços variados, né? Então você vai perceber que não é necessário uma loja específica se você souber identificar, e também você pode direcionar gradativamente o seu filho ou filha ou familiar com autismo, é, direcioná-lo gradativamente ao brinquedo que você acha que está condicionado para ele, né? De acordo com o estereótipo, claro, né? E de acordo com preferência, dependendo, né? Dependendo do brinquedo, o próprio autista aponta e demonstra o interesse, né? Já tem uma certa afinidade. Quando não, você pode direcioná-lo e ensiná-lo, né? Então, o brinquedo multissensorial, ele precisa, a primeira característica dele é que ele precisa ativar pelo menos dois sentidos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. É um quebra-cabeça. Quebra-cabeça, depois que você monta ele, ele tem aquela exuberância do desenho. Mas se ele não tiver nada que ative a visão no autista, o autista simplesmente pode desfocar do desenho, né? Como vocês sabem que acontece, o autista não necessariamente foca naquilo que focamos. Então precisa existir um estímulo. Então o quebra-cabeça em si, ele não se enquadraria aí num brinquedo multissensorial. Mas digamos que esse quebra-cabeça ele possua uma iluminação para cada peça que você junta e consegue encaixar corretamente. De repente ele emite um som quando você consegue encaixar corretamente. Pode ser um quebra-cabeça online, digamos, computacional, né? E no final ele emita, por exemplo, uma furta-cor, um colorido camaleão, de repente mudando de cores e aguçando a visão do autista. Automaticamente o autista vai se interessar por aquilo, ele vai pelo menos olhar e analisar, né? E esse procedimento vai fazer com que ele, em várias etapas, né, da montagem do brinquedo, no final aguce a sua visão cada vez mais e de uma maneira progressiva, né? Então, um brinquedo multissensorial é aquele que vai integrar os sentidos, né? Ele vai instigar e integrar gradativamente os sentidos, ok? Eu já estou chegando no final do meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse tema, que é um tema muito importante para as famílias compreenderem. E para a família, como eu havia falado nos vídeos anteriores, para a família poder ajudar os autistas a ampliar o seu repertório de descompressão, ok? Espero vocês nos próximos vídeos. Continuem compartilhando e curtindo, e até mais.